Ok, voltando para a segunda parte do programa Papo de Bola. O programa entrevista, né, no meio da semana, Thiago Divanenko, ex-diretor do Figueirense, já falou do Figueirense, já falou do Avaí, agora ele vai falar da sua função atual lá na empresa Multicampo. E, claro, está aqui junto com ele o nosso querido Gustavo Neves, ex-assessor de imprensa do Figueirense. E aquela barba ali, tu vai ter que me explicar aquela barba ali. Hein, Thiago? Não, a barba ter barba é condição para a sociedade. Agora, o formato da barba aí, cada um escolhe a sua. Gustavo, não tenho responsabilidade por isso. Eu quero agradecer muito, viu, Gustavo? Obrigado pelo carinho, sempre atendendo a gente. Gustavo é uma pessoa ímpar também, um dos nossos amigos aí, que nós conseguimos aí nessa caminhada. Obrigado, Cláudio, também, nosso produtor, o Paulo aí também, por todo o apoio e suporte aqui no programa. E a Multicampo, como é que tá? Conta um pouquinho da história da empresa pra gente. Bom, a empresa surgiu da nossa saída do Figueirense, nos reunimos, eu, o Rodrigo e o Gustavo, e a gente, pensando em não jogar fora aqueles 10 anos de conhecimento do mercado do futebol, a gente pensou em criar essa empresa que faria um agenciamento geral de atletas, né? Uhum. Abordando vários aspectos. Ela não é dona de passe, é isso? Deixa eu entender. Não tem. Ela presta uma assessoria, uma consultoria de carreiras para atletas. Né? Certo. Porque não é raro a gente ver atletas que têm boa colocação no mercado, mas não conseguem ter retorno disso porque são pessoas que têm um pouco de dificuldade de administrar. Uhum, né? Uhum. Então a ideia da Multicampo, o conceito inicial da Multicampo é esse, é criar alternativas e ajudar o atleta para que ele possa se preocupar única e exclusivamente com a função dele que é jogar futebol. Ou seja, né? Vocês cuidam do site, mais ou menos isso, é isso que eu estou falando? Site, relacionamento às vezes de viagem familiar, dinheiro, contratos, enfim, tudo. A única preocupação do atleta é entrar no campo e fazer o trabalho. Ele entra lá e vocês dão um suporte aí. E vocês estão já há 2 anos. Há 2 anos e agora, de forma mais recente, a gente partiu para um outro enfoque que é muito interessante, que é a organização de eventos de futebol de base. Né? Certo. Já temos para maio um evento em Curitiba, que a gente depois dá mais detalhes. Uhum. Para dezembro um evento em Florianópolis. E durante o ano ainda um no interior de São Paulo e um muito provavelmente em Chapecó. Ou seja, organização de campeonatos que envolvam atletas de base, é isso? Para abrir espaço para que empresários, para que eles próprios, né, tenham a possibilidade de mostrar o seu futebol. Esse Curitiba, vocês estiveram viajando agora recentemente? A gente esteve em Curitiba para fechar os detalhes da primeira Curitiba Cup, que é um torneio que vai reunir, é um torneio sub-17, que vai reunir 32 equipes em Curitiba, de 1º a 10 de maio, né? Já temos confirmações de Cruzeiro, Atlético, Bahia, Vitória, Botafogo, Inter, Figueirense, Avaí, Criciúma. O time do Renato também vai? O time do Renato vai. Esse Renato? Confirmou a presença. Então tá bom, legal. Confirmou a presença. Então, é um campeonato, além desses times de tradição, os times que são tradicionalmente formadores, né? Que são aqueles que só têm base, ou que são clubes Pão de Açúcar, o Red Bull, enfim. São equipes que vão fazer esse torneio, dividido em 8 grupos de 4, com classificação dos 2 primeiros, enfim, formato de competição. Pois é, de FIFA. Eu não quero te colocar aí uma saia justa de forma nenhuma, né? E como eu já disse, tu nunca foge de nenhuma resposta. Mas qual é a tua avaliação em relação a esses clubes que, por exemplo, não tem tradição nenhuma e existem apenas para formar? Por exemplo, o Red Bull está lá, parece que subiu divisão. Está na A2. Está na A2. Inclusive... Tá na 2, né? É o Goiano, Márcio Goiano exatamente. E o Valber com a 10. Né? Então quer dizer, agora o Red Bull já é uma equipe, né, que está trilhando o seu caminho. Mas a gente vê às vezes Copa São Paulo, por exemplo, time que sem nenhuma estrutura, sem nenhum apelo popular, estão lá. Qual é a tua avaliação sobre isso? Eu acho que esses times sem estrutura é questionável. Certo. Né? Mas existem clubes formadores que têm centros de treinamento que deixam qualquer centro de treinamento, por exemplo, de Santa Catarina, muito distante. Né? Então é um trabalho sério, com investimento alto, né? E que no fim das contas acaba oportunizando ao atleta, né, a chance de aparecer. Porque às vezes o atleta, como o clube de tradição é alto rendimento desde o princípio, às vezes o atleta não consegue ser formado no transcorrer das suas categorias. Entendi. Então ele não faz o trabalho, ele já é competição desde o início. Então nesses clubes que são formadores você consegue trabalhar alguns fundamentos, por exemplo, né, que é algo que às vezes a gente sente muita falta, e acaba você formando um jogador de mais qualidade do que eventualmente aquele que vai surgir num clube de tradição. Então é um trabalho importante também
mesmo que seja para municiar os clubes de tradição de atletas de base. Em resumo do que tu falou, quer dizer, se houver seriedade, sem problema nenhum. O que não pode é aqueles... Como é que o famoso time de empresário que vai disputar a Copa São Paulo, exato. Que cata meia dúzia de jogadores aqui, meia dúzia... Isso não, mas esse trabalho... Time de aluguel, né? O que a gente busca trazer para as competições que a gente vai organizar são esses trabalhos que realmente a gente já visitou, já viu, são centros de treinamento maravilhosos, com uma estrutura fantástica e que tem esse trabalho de formação de atletas. Chega para vocês diariamente pessoas querendo apresentar um atleta, DVD, você vender... Muito DVD. Estava conversando com o Gustavo aqui e, claro, ele tem razão, eu não tenho dúvida que é isso, né? Quer dizer, que todo dia chega no mínimo 10 Pelé, 8 Messi, quer dizer, todo mundo é perfeito. Como é que está esse relacionamento? Amadureceu um pouco ou continua esse pai querendo empurrar o filho de qualquer jeito? Como é que funciona isso? Isso é muito comum, né? O meu filho sempre joga mais que o filho dos outros, né? Verdade. E isso a gente tem que respeitar, mas a gente não pode trazer falsas esperanças para ninguém. Nosso trabalho é técnico. Certo. A gente observa, se a gente percebe que há condição de apresentar para algum clube, a gente dá sequência nas conversas. Se a gente realmente vê que não há condições naquele momento, talvez daqui a pouco ele vá aparecer em outro lugar, mas aí é o risco do negócio. Sim, né? Evidente. E é esse circuito fechado do mercado de futebol que nos fez buscar essa nova vertente da empresa, porque hoje para você ter entrada nos clubes de futebol é muito difícil. Muito difícil. É um mercado muito fechado, né? E que às vezes proporciona a atletas de qualidade oportunidade zero. Né? Então você tem que ter cuidado e partir para esse outro lado também é sinalizar que nós vamos ficar única e exclusivamente com aqueles atletas que a gente entende que tem totais condições de performar. Ô, Thiago, já aconteceu, eu sei porque eu conheço várias histórias nesse sentido, por exemplo... vocês interceder até na parte sentimental do jogador. Eu vou tentar dar um exemplo. O jogador vem de fora, está aqui longe da família, está aqui longe de todo mundo, e eu quero voltar e não tem jeito, alguma coisa assim, e vocês têm que trabalhar a cabeça do menino. Já teve alguma coisa parecida? Com muita frequência. Desde que eu fazia parte da diretoria do Figueirense. Claro, lá principalmente também. Né? Lá principalmente, isso era uma coisa diária, até hoje. Ontem ainda recebi ligação de um atleta que passou pelo Figueirense, está passando por uma série de problemas de ordem pessoal e de ordem de relacionamento com empresários. Ficamos perto de 1 hora conversando, com o único exclusivo objetivo de ajudá-lo. Assim, ele terminou a conversa dizendo que iria repensar algumas coisas que tinha falado, rever alguns conceitos, algumas coisas, e que a gente voltaria a conversar para que eu pudesse ajudá-lo aí sim a recolocá-lo no mercado através de parcerias que a gente tem. Então, assim, é muito normal porque há uma fragilidade, essa competitividade que eu citei, ela causa uma fragilidade muito grande com atletas jovens. Né? E essa vontade de voltar para casa, ela é diária. Né? A cada insucesso num treinamento, isso é muito comum, mas é momentâneo, e se é uma coisa que é muito frequente, a gente já denota algumas características que não combinam, não encaixam muito com o que o futebol profissional exige. Tu vê já no exemplo do Messi, né? O Messi foi para Barcelona com 12 para 13 anos. Quem é o Messi? É um menino. Quem é o Messi? Esse tal de Messi. Já ouvi falar. Pequenininho, se fosse fazer peneira em muitos times, não ia passar, pelo tamanho. Mas, Renato, tu lembra quando o Flávio Roberto esteve aqui, que parece que agora até fechou com o Avaí, vai trabalhar nas categorias de base? Parece que sim, ex-jogador do Avaí, campeão, ex-comentarista. Ele chorou praticamente aqui, ele assiste nosso programa. E o Flávio, se tu for para o Avaí, se for confirmado, sucesso para ti, o programa está à tua disposição. E o testemunho que tu deu aqui nesse programa, praticamente chorando, vai lá e dá para a gurizada. Porque o Flávio contou uma história muito boa, ele é de Dom Pedrito, o Flávio acho que é Dom Pedrito. Interior do Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul. E ele lembra que sexta-feira eles ficavam lá no Estádio Olímpico, lá no alojamento, ele doido para voltar também, chorando e vendo muitos jogadores indo embora com a mochila, assim, eu não quero mais, quer dizer, muitos desistiram e ele perseverou. Então, realmente, isso é um fato que acontece, né? Então, quer dizer, de repente, é aí onde entra a empresa, aí onde entra tu com a tua experiência, ter passado, tu, Gustavo, Rodrigo, ter passado num clube, porque não é fácil, né, Thiago? Não é fácil. O dia a dia, quando está jogando, treinando, tudo bem, agora quando vai para o alojamento é que o bicho pega, né? Nós temos um menino o bicho que pega joga no alojamento. Excepcional em Biguaçu,
o Kleifer, alguém vai assistir, e esse menino foi para Belo Horizonte, e lá parece que ele ficou no apartamento do Soares. Então, durante a semana, tudo bem, aí parece que final de semana o Soares foi para o interior, e ele ficou sozinho. Na segunda-feira ele voltou. Quer dizer, não dá. Eu sei dessa história. Não, às vezes não tem aquela estrutura, não tem. E é um menino que joga. Não tem a formação ainda, tem que ter todo um trabalho. Para nós dirigentes, às vezes acontecem coisas que você mesmo repensa. Sim. Às vezes, como dirigente. Às vezes acontece uma situação. O trabalho está totalmente. Você mesmo diz o que eu estou fazendo aqui? Será que estou indo por uma linha correta? Então você imagina alguém que tem fragilidades, que não está formado, está sofrendo diretamente os efeitos daquela competitividade ali, é muito complicado. Agora, Tiago, o nível aumentou muito, né? Não estou aqui entrando na parte técnica, nem vou entrar nessa, mas assim que eu digo de instrução, né? Sabe por que eu falo isso? Hoje a gente pega uma entrevista na rádio, TV, de qualquer jogador, ele expõe bem, fala, conjuga o verbo corretamente. Eu lembro que nos anos 70 aí, entrevistar um jogador era um parto, né? Era um parto, era uma coisa realmente muito difícil. Mudou, né, o perfil, né, do atleta, né? Mudou. E hoje é uma preocupação até que o próprio Gustavo tem. Tem muitas empresas especializadas em fazer esse controle e esse acompanhamento. Uhum. Né? Então tem atletas que você percebe que há um trabalho, né? Assim, há uma evolução durante um período, né? Mas hoje intelectualmente é mais fácil de você colocar as coisas e receber informações, por isso ajuda até no trabalho de campo, na didática de informação, tática e tal. Uhum. A evolução é notável. Eu lembro que, por exemplo, hoje se eu faço uma entrevista com o Wilson, por exemplo, goleiro do Figueirense, praticamente ele faz uma análise da partida, mesmo tendo perdido ou vencido. No Avaí, o que eu posso relembrar aqui agora rapidamente? O Emerson Nunes, que hoje está lá trabalhando. É aniversário dele hoje, hein? É aniversário dele hoje? Parabéns, Emerson Nunes. Os zagueiros, os irmãos lá, o Cássio, o Rafael, quer dizer, eles se expõem. Uma instrução desde pequeno, tem tudo isso aí também, né? A base familiar é um dos fatores que vai fazer também um bom jogador render também fora de campo. Não é só porque ele pode ser um excelente jogador, como a gente vê vários casos até hoje aí, pipocam na TV e nos jornais, de grandes jogadores, mas não tiveram suporte, tanto familiar como do próprio time na base. E aí tem um reflexo todo hoje. E aí o jogador que rende milhões, vamos botar, claro, o próprio exemplo do Adriano. Né? Do pai, teve vários problemas, o cara nasceu numa família humilde, todo aí, o time tem que trabalhar tudo isso, trabalhar às vezes até a família, né? Esse é um detalhe também, tem que trabalhar também a família, não só o jogador, verdade. Tem que trabalhar tudo em conjunto. Eu não sei se foi na época de vocês, tem um menino, está no futebol alemão, o Roberto Firmino, acho que ele surgiu. Eu tive a notícia que parece que a mãe dele veio morar com ele, alguma coisa assim, não sei se é verdade o que eu estou falando, e que parece que deu uma melhorada até no próprio futebol, porque ele acabou tendo esse suporte. É verdade, a mãe dele vivia em condições muito difíceis em Alagoas, e aí o Erasmo Damiani, na época coordenador de futebol de base do Figueirense, fez pleiteou junto à diretoria do clube que a gente trouxesse. E a gente efetivou a vinda dela. Já na nossa saída, ela já estava morando aqui, e ele teve também uma questão salarial, porque, enfim, foi titular aquele ano, enfim. Então, assim, isso ajudou muito, e hoje a gente vê que ele valeu a pena, né? Que amadureceu muito fácil. Daquele trabalho, do Erasmo, está rendendo frutos hoje lá na Alemanha. Tá certo. Nós vamos colocar na tela ali o site da Multicampo, para quem quiser entrar em contato com vocês, para quem quiser, enfim, tem algum jogador para indicar, ou quer fazer sobre os campeonatos, ou quer informações sobre o campeonato. E já acabou, produção? Pô, mas eu estou aqui com o pessoal aqui, mas que coisa, vocês estão ruins também, né? Quando é o outro time lá, o programa vai até 10 horas da noite, eu nunca vi. Renato, vamos embora? Vamos. Vamos embora. Tiago, obrigado, muito obrigado mais uma vez, obrigado por ter atendido. Quero dizer para ti que o programa está sempre à tua disposição, sempre. Se Fábio, estou indo aí, não precisa nem convite, estou indo aí. E aí a gente vem aqui, bate um papo. Não vai forçar a gente a ficar de barro também. Não, só não vai forçar a gente a ficar de barro, daí não ficar... Não, senão tem que dividir também o lucro. Tem que dividir o lucro. Opa, parte ruim, né? Opa, já gostei aí de deixar... Melhorou, né? E nos deixe informado com relação aos campeonatos aí, Curitiba Cup, tudo. Mande fotos que a gente divulga aqui no programa. Sem dúvida, eu agradeço sempre que vocês quiserem, eu estou aqui para bater um papo de futebol, é muito agradável sempre. Tá certo, Gustavo de Vanem, uma pessoa especial, obrigado Gustavo mais uma vez, um abraço lá pro Rodrigo Prisco Paraíso, aqui ele não vem, né? Aí, pô, o homem é muito estrela.
Mas a gente volta, programa Papo de Bola, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua sintonia. A todos, paz, saúde e felicidade.